Você está escutando o programa Belém Cidade em Debate com a coordenadora-geral do Sintep Belém e vereadora professora Silvia Letícia. Lixo em Belém. A luta dos catadores de materiais recicláveis por dignidade. Bom dia, queridos ouvintes. Hoje trazemos uma reflexão sobre a situação de precariedade dos trabalhadores em materiais recicláveis na cidade de Belém. Esses profissionais que desempenham um papel fundamental na preservação do meio ambiente enfrentam inúmeras dificuldades em seu dia a dia. Infelizmente, muitos trabalhadores nessa área vivem em condições desvalorizadas neste trabalho sem instrumentos que viabilizem a coleta e os direitos de quem trabalha. Estão em condições insalubres e sem acesso a equipamentos de proteção individual adequados. A falta de conscientização e investimento em políticas públicas voltadas para a reciclagem agrava essa situação. Além disso, é alarmante a quantidade de trabalhadores que atuam sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas garantidos e recebendo salários abaixo do mínimo, realidade que reflete a falta de regulamentação no setor, deixando esses trabalhadores vulneráveis e à margem dos direitos sociais. A ausência de serviços de saúde adequados também é uma preocupação. Muitos trabalhadores não têm acesso a exames médicos regulares, tratamentos e acompanhamento adequado. Isso representa um risco não apenas para eles, mas também para suas famílias e para a comunidade como um todo. É fundamental que a sociedade e o poder público se mobilizem para mudar essa realidade. É preciso investir em políticas públicas que promovam a inclusão social e a valorização desses trabalhadores e trabalhadoras. Além disso, é necessário estabelecer regulamentações claras e fiscalização efetiva para garantir condições dignas de trabalho, salários justos e acesso a serviços de saúde adequados. A reciclagem é uma atividade essencial para a preservação do meio ambiente e para a construção de um futuro sustentável. Por isso, devemos reconhecer o valor e a importância dos trabalhadores em materiais recicláveis. Eles merecem respeito, dignidade e condições de trabalho adequadas. Nós, como cidadãos conscientes, podemos contribuir adotando práticas de consumo responsável, separando corretamente nosso lixo e apoiando iniciativas que promovam a reciclagem e a valorização desses profissionais. Vamos juntos lutar por uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável, onde todos os trabalhadores sejam valorizados e tenham seus direitos garantidos. A mudança começa com cada um de nós. Olá pessoal, gostaria de falar sobre o trabalho dos catadores de materiais recicláveis em Belém. Eles se organizam em cooperativas ou associações de catadores e existem por dois motivos. Pela necessidade de garantir trabalho efetivo, gerando renda a partir da coleta de lixo reciclável, absorvem pessoas à margem do mercado tradicional de trabalho, seja pela idade, formação e condição social de extrema vulnerabilidade, mas também favorecem com seu trabalho a política ambiental a partir da coleta do lixo doméstico e a separação para a reciclagem. Em Belém existem cerca de 12 cooperativas cadastradas junto à CESAM, que lutam pela regulamentação e a contratação desse trabalho tão importante na cidade. Elas exigem serem contratadas diretamente pela Prefeitura de Belém, porque hoje existe uma espécie de parceria entre a Prefeitura e algumas associações que conseguem máquinas e transportes junto às empresas terceirizadas. Mas essa parceria, ela não é regulamentada e é precária, porque muitas vezes falta o pagamento de motoristas que dirigem caçambas e ônibus usados no trabalho das cooperativas, ou o carro é insuficiente para coleta, nem todas recebem, e por isso elas se mobilizam constantemente para poderem trabalhar. O nosso mandato tem apoiado essa luta dos catadores e catadoras porque a prefeitura não consegue atender de forma adequada aos direitos dos trabalhadores de materiais recicláveis, nem na coleta e nem na reciclagem. E isso é um absurdo, principalmente agora que Belém está à véspera de sediar um evento mundial que vai definir políticas para o clima no mundo e que os trabalhadores e as trabalhadoras lutam contra muitas decisões da cúpula dos países ricos, diante da emergência climática já existente e sentida pelo povo pobre aqui em nossa cidade e no mundo. E pensando nessa situação também, o nosso mandato apresentou o projeto de lei número 1695 de 2023, que institui um programa de incentivo à agricultura urbana com a disponibilização de áreas públicas para o cultivo de alimentos
produtos pelos moradores de Belém. O objetivo deste projeto, conectado com as cooperativas de catadores e catadoras, tem o objetivo de transformar, à medida que avança a coleta seletiva de lixo na cidade, esses espaços em plantio e produção de produtos orgânicos por parte das populações dessas localidades. As despesas decorrentes da implantação e execução do programa ocorreria a partir de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, também por meio de parcerias com a iniciativa privada e institutos de pesquisas como a Universidade Federal Rural, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Estadual, o Instituto Federal do Pará, pela Embrapa, pelas agências de fomento, enfim. A comercialização e compra da produção desse programa para efeito de geração de renda seria feita entre os produtores e o poder público, a fim de que os produtos cultivados sejam utilizados na merenda escolar das escolas municipais de Belém e nos espaços mantidos pela FUNPAPA, a fim de garantir alimentos saudáveis à população, crianças e adolescentes, bem como à população em situação de rua. Apresentamos também o projeto de lei de número 1697 de 2023, que institui o Programa de Educação Ambiental Infantil nas escolas municipais de Belém. Esse projeto inclui disciplinas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente nas escolas municipais como mecanismo eficaz de promover a educação ambiental desde a infância, formando dessa forma cidadãos conscientes e comprometidos com a proteção do meio ambiente. Dessa forma, serão promovidas atividades práticas e projetos pedagógicos que estimulem a participação ativa dos alunos na preservação do meio ambiente, como as hortas escolares, coleta seletiva, compostagem, entre outras atividades importantes que garantam essa educação ambiental. Saúde em Belém, pelo pagamento imediato do piso da enfermagem. Também hoje vamos falar sobre a situação dos trabalhadores em enfermagem na cidade de Belém e o motivo pelo qual ainda não estão recebendo o piso salarial nacional da categoria. Infelizmente, os profissionais da enfermagem enfrentam uma realidade preocupante em Belém. Mesmo desempenhando um papel fundamental no cuidado e assistência à saúde da população, muitos deles recebem salários abaixo do piso salarial estabelecido pela Lei Federal nº 14.434/2022. Essa situação é resultado de uma série de fatores, como a falta de valorização da profissão e a escassez de recursos destinados à saúde. Além disso, muitos profissionais da enfermagem atuam em condições precárias de trabalho, com carga horária excessiva e falta de estrutura adequada nos hospitais, unidades básicas de saúde e nos prontos socorros da 14 de março e do Guamá. A ausência do piso salarial nacional da enfermagem em Belém é uma questão que precisa ser urgentemente enfrentada. O piso salarial é uma garantia de valorização e reconhecimento da importância desses profissionais, que dedicam suas vidas ao cuidado e bem-estar dos pacientes e que foram linha de frente, salvando vidas no enfrentamento à pandemia da Covid-19. É fundamental que a Prefeitura de Belém possa garantir a implementação do piso salarial nacional na cidade. Isso inclui cumprir o que diz a lei e abandonar mecanismos que tentam burlar o cumprimento dessa legislação. Além disso, é necessário investir na melhoria das condições de trabalho, com a disponibilização de equipamentos e estrutura adequada para as unidades de saúde, além de garantir a carga horária reivindicada pela categoria. A valorização da enfermagem é essencial para a qualidade da assistência à saúde prestada à população. Os profissionais da enfermagem merecem salários justos, condições de trabalho dignas e reconhecimento por sua importância para a sociedade. O mandato coletivo da vereadora professora Silvia Letícia apoia incondicionalmente a luta dessas e desses trabalhadores. Vamos juntos lutar por uma saúde de qualidade e pela valorização dos profissionais que cuidam de nós. Nosso mandato coletivo tem acompanhado a implementação do piso salarial da enfermagem por meio de várias ações, participação nos atos, nas paralisações e até mesmo apoiando a organização do SAT, que é o novo sindicato da categoria na região metropolitana de Belém. Infelizmente, prefeitos e o governador do estado estão transformando o piso em teto. Em Belém é assim, o prefeito está pagando parcelas usando o vencimento, a gratificação de nível médio e a de nível superior e também somando os abonos
abonos, isso é um absurdo. Mas com a luta da categoria, conseguiram retirar os abonos dos cálculos, permanecendo a gratificação de nível médio e superior. Além disso, as parcelas do piso são pagas em folhas suplementar e não no vencimento, como todo o piso deve ser pago. Ou seja, a SESMA e a Prefeitura de Belém pagam o piso na enfermagem como se fosse um abono. Essa situação é lamentável, porque auxiliares, técnicos e enfermeiras se sentem enganados por uma política que tenta desconstruir a Lei 14.434 de 2022, que garante o piso no vencimento e no contra-cheque dos trabalhadores. A luta da categoria e do recém-sindicato de auxiliares e técnicos de enfermagem, o SAT, está pressionando o prefeito Edmilson Rodrigues a pagar o piso no vencimento, como diz a lei. A luta vai seguir até que esse direito seja garantido e estaremos do lado dessa categoria. Porque as trabalhadoras e os trabalhadores da enfermagem, os auxiliares, os técnicos, podem contar incondicionalmente com o apoio do nosso mandato de vereadora na Câmara de Belém para que esse direito seja definitivamente garantido. Pela valorização dos fazedores de cultura de Belém. Agora vamos falar sobre um tema muito importante para a população em geral e nossa juventude de forma bem particular, que é a valorização dos fazedores de cultura em Belém, em especial as quadrilhas juninas e cordões de pássaros. Esses artistas são responsáveis por manter viva a tradição cultural da cidade, levando alegria e entretenimento para a população. No entanto, muitas vezes são esquecidos e não recebem o reconhecimento que merecem. Por isso, nosso mandato coletivo está permanentemente exigindo da Prefeitura de Belém e da Funbel a valorização desses artistas, através de investimentos em infraestrutura para as apresentações, apoio financeiro para a produção dos espetáculos e a criação de políticas públicas que visem o fortalecimento da cultura local. Além disso, é fundamental que a população também reconheça a importância desses fazedores de cultura e prestigie suas apresentações, garantindo assim a continuidade dessa tradição tão rica e importante para a identidade cultural da nossa cidade. Vamos juntos lutar pela valorização dos fazedores de cultura em Belém e garantir que suas vozes sejam ouvidas e suas artes sejam reconhecidas e valorizadas. Afinal, a cultura é um patrimônio de todos nós e merece ser preservada e celebrada. Oi pessoal, eu gostaria de falar hoje do papel que os fazedores de cultura cumprem na vida de uma população, que é um papel imprescindível, que são muito importantes, porque são eles e elas que promovem a arte na cidade, dando força à história dos povos. O que seria da nossa história, da nossa cultura sem os fazedores de cultura? Em Belém são muitas as manifestações culturais de todos os tipos, organizadas e mantidas pela auto-organização de quem entende a importância da arte viva e pulsante. O nosso mandato coletivo tem denunciado a situação precária em que se encontram os grupos e sujeitos que promovem a cultura em Belém. Tudo porque as conveniências políticas determinam quem tem valor e importância para a cidade, até comercializando interesse. Por exemplo, as quadrilhas juninas, elas participaram do Festival Junino de 2023 e até o momento as subvenções não chegaram para essas quadrilhas, inclusive para as 10 melhores do festival. E isso sem falar nas quadrilhas que saíram, disputaram, ficaram entre as 10 melhores, mas nada receberão. O conselho instituído, o Conselho de Cultura, deveria funcionar democraticamente, mas sequer é respeitado também pelo poder público. E se luta, se batalha pela produção comum, pela democratização da cultura, pela participação nos editais. Isso é muito importante na cidade, porque incentivar a cultura popular é uma necessidade. Nesse sentido, nosso mandato apresentou um projeto de lei, o 957 de 2023, que dispõe sobre a utilização de espaço físico das escolas públicas para a realização de ensaios de quadrilhas juninas, cordões de pássaros, até para o treino de grupos esportivos. Ou seja, o problema do espaço é um problema grave que afeta quase todos os produtores de cultura. É inadmissível que, com tantos espaços públicos existentes em Belém, os grupos folclóricos, por exemplo, as quadrilhas juninas e os cordões de pássaros, por ausência desses espaços para ensaiar sua linda coreografia, sejam obrigados a alugar espaços ou mesmo ensaiar
passar altas horas da noite nas ruas, nas avenidas, nas travessas da cidade. O prefeito Edmilson Rodrigues deveria facilitar a organização desses grupos, abrindo os espaços públicos municipais para a prática cultural. Mas infelizmente isso não acontece. Muitos grupos, na maioria das vezes, por falta de lugar para ensaiar, ficam sem poder se apresentar, sem poder se organizar. E o poder público deve contribuir e estimular a cultura popular e não fragilizar a produção disso que é imprescindível para a nossa cidade. Concurso público em Belém. Basta de precarização. Trataremos agora da necessidade da Prefeitura de Belém realizar concursos públicos para a contratação de novos servidores públicos municipais. A Prefeitura, até o momento, não cumpriu seu compromisso com as entidades sindicais e associações de servidores de realizar concurso. É importante acabar com as contratações temporárias que servem como cabide de emprego. A realização de um concurso público é uma forma de garantir a transparência e a igualdade de oportunidades na seleção de novos servidores. Além disso, é uma forma de assegurar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população. As contratações temporárias, muitas vezes, são utilizadas para atender interesses políticos e servem como uma forma de cabide de emprego. Isso prejudica a eficiência dos serviços públicos e compromete a qualidade do atendimento à população. Por isso, é fundamental que a Prefeitura de Belém realize um concurso público para a contratação de novos servidores. Dessa forma, serão selecionados os candidatos mais capacitados e preparados para exercerem as funções públicas. É necessário também que a Prefeitura de Belém coloque limite na contratação de cargos políticos. São mais de 3.000 cargos dessa natureza, 700 somente no gabinete do prefeito. A média salarial dessas indicações políticas ultrapassa R$ 4.000, enquanto a maioria dos servidores não recebe sequer o pagamento de um salário mínimo em seus vencimentos e a maioria da população da cidade sobrevive com média salarial de maio salário mínimo. Olá pessoal, eu gostaria de falar de um tema bem importante para os servidores públicos. O nosso mandato coletivo ele existe para defender os serviços públicos de qualidade para a população. E não existe qualidade nos serviços sem servidores valorizados, como a política salarial séria, carreira, formação e condições de trabalho. E uma das maiores conquistas que nós obtivemos com a Constituição de 1988 foi a admissão do servidor público por meio de concurso público de provas e títulos. Hoje em Belém nós temos uma carência de trabalhadores efetivos, porque tem sido uma política de diversos governos e da atual administração a contratação temporária e precária. E o último concurso público que a SEMEC fez foi a SEMEC e a SEMAD foi em 2020. E até o momento nenhum concursado da SEMAD, por exemplo, foi nomeado. Nem os que estão dentro das vagas foram chamados. Na SEMEC, os trabalhadores do cadastro de reserva lutam muito por nomeação, porque é uma crise muito grande no atendimento dos serviços. Falta professores nas escolas, falta trabalhadores de limpeza nas unidades. Enquanto isso, a administração pública está com mais de 3.000 servidores DAS, funções gratificadas, funções políticas, contratadas para estar a serviço da vontade de quem governa. E nós não concordamos com isso. O nosso mandato exige coerência da Prefeitura e que a Prefeitura substitua os temporários DAS, todos os seus DAS temporários, pelos concursados, tanto na SEMAD quanto na SEMEC. Nós apoiamos e estamos ao lado do movimento Convoca a SEMAD e do movimento Convoca a SEMEC por suas nomeações. Hoje você ficou sabendo da situação em que vivem os catadores de materiais recicláveis em nossa cidade e dos projetos de lei apresentado na Câmara Municipal pelo Mandato Coletivo, que trata do Programa de Incentivo à Agricultura Urbana com a disponibilidade de áreas públicas para o cultivo de alimentos orgânicos pelos moradores da cidade. Também do projeto de lei que institui o Programa de Educação Ambiental nas escolas municipais de Belém. Tomou conhecimento de como está a luta dos trabalhadores e trabalhadoras em saúde pelo pagamento imediato, como determina a Lei 11.434 de 2022 do piso da enfermagem. Ficou sabendo também da situação em que se encontra os trabalhadores e trabalhadoras fazedores de cultura de Belém e do projeto de lei que apresentamos para que as quadrilhas juninas e cordões de pássaro
possam utilizar espaços públicos para ensaiar suas coreografias e da exigência que nosso mandato está fazendo junto à Prefeitura de Belém pela realização de concurso público e o fim dos cargos de indicação política. Por fim, conversamos no Papo de Escola com a professora Silvia Letícia, com as professoras Miriam Sodré e Madalena Gonçalves sobre reforma nas escolas e de como devemos combater a prática de assédio moral através da gestão democrática na rede municipal de ensino. Você escutou o programa Cidade em Debate, com a coordenadora-geral do Sintep Belém e vereadora, professora Silvia Letícia. Até a próxima!